Bom dia, sexto ano. Mais uma aula hoje, dia 16 de setembro de 2020, de língua portuguesa. Vocês estão bem? Juntamente com a família de vocês? Espero que sim. Hoje é quarta-feira e vamos para mais uma aula. Vamos para aquela continuação da aula anterior, né? Onde nós estudamos os pronomes demonstrativos. Fiquem lá de olho no aplicativo da escola, que nós vamos passar um exercício sobre esse assunto. E hoje vamos continuar com o assunto de pronomes. Lembrando mais uma vez que nós estamos estudando, continuando os estudos das 10 classes gramaticais. E uma delas é o chamado pronome. Nenhuma classe é melhor que a outra, embora algumas sejam maiores, mas melhores não. Uma depende das outras. Então, vamos hoje para pronomes demonstrativos. O que é isso, professor? Eles vão indicar a posição das pessoas do discurso, isto é, das pessoas que falam. Então, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela, do singular, primeira do plural nós, segunda vós e terceira eles ou elas. Então, temos aí uma posição espacial, temporal e no próprio discurso. Então, no decorrer da aula, você vai entender isso aí bem direitinho, tá? Então, todo pronome demonstrativo vai indicar, todos eles vão indicar o espaço, o tempo das pessoas em relação às pessoas do discurso. Então, você vai ter que lembrar desses pronomes. Ok, gente? Tem que lembrar. Então, diferente dos pronomes possessivos que nós temos na realidade, o gênero masculino e feminino e o número singular e plural, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Então, eles podem variar para o plural, para o singular, para o feminino ou masculino, ou eles podem ficar invariáveis, diferentemente dos possessivos, certo? Então, vamos aí, ó. São os seguintes. Temos aí o espaço, o tempo, variáveis e os invariáveis. Os invariáveis são 4, tá? São 4. Aqueles que não vão variar. Nem vai para o plural, nem vai para o singular, nem vai para o feminino, nem vai para o feminino, nem masculino. Então, o espaço, temos aí próximo, pouco distante, faltou o S aí, né? Tá distante, é distante, pouco distante e distante. Tá? Então, o objeto vai estar, por exemplo, essa caneta, vai estar próxima a mim, que sou a pessoa do discurso, eu, vai estar pouco distante ou vai estar lá, bem distante. Tá? O tempo, próximo, presente, passado e futuro próximo, passado remoto. Variáveis, este, esta, estes e estas, esses e essas, ou esse e essa, aquele, aquela e aqueles e aquelas, tá? E os invariáveis, isto, isso, aquilo. Ok, gente? Frequentemente, os pronomes demonstrativos se combinam com as preposições. Então, outra classe gramatical. Tá? Então, deste com a. Então, disto, de, que é a preposição, de mais este. Então, o de mais esta, isto. Desse mais a. E disso, de mais esse. Mais esse, ou desse ou dessa, isso. Daquele mais a.
que fica daquela ou daquilo, de mais aquele, aquilo. Então, esses pronomes demonstrativos, por exemplo, você diz assim, de onde vem a palavra deste, neste, nessa? Então, é a contração do próprio pronome com a preposição. Próximo ao presente. Vamos lá saber o que é isso? Olha aí, ó. Estas flores são para você. Então, próximo, tá? Que manhã chuvosa esta. Então, temos aí estas e esta. Então, aí, estas flores, a relação de distância, então, próximo, tá? Pouco distante ou passado e futuro, próximo. Vamos dar aí exemplos. Veja, por favor, se essas folhas são as minhas. Então, pouco distante, eu estou pouco distante dessas folhas. Então, as folhas, ó, eu aqui, ó, umas folhas, tá? Então, elas estão pouco distantes. Eu vou colocar um pouco distante. Então, eu digo assim, veja, por favor, se essas folhas são as minhas. Pouco distante. Isso é que foi uma festa. Existem, esses pronomes existem tanto para um substantivo concreto, como folhas e flores, tanto para festa, substantivo abstrato. Ok? Distante ou passado, remoto. Não, olha os exemplos aí. Não alcanço aqueles livros. Então, está distante de mim. Tenho de pedir ajuda a alguém mais alto. Então, não alcanço aqueles. Olha aí, ó, aqueles, pronome demonstrativo. Aquela sim, era uma época boa para se viver. Distante ou passado remoto, aquela. Então, temos aí, ó, aquela, aqueles, isso, essas, esta e estas, deste, disto, desse, disto, daquele e daquilo. São os pronomes demonstrativos. Dica: repare na proximidade dos elementos da construção da frase e não tenha dúvidas na hora de escrever, tá? Veja a proximidade dos elementos para que você não faça aí uma salada. Os mapas e os relatórios estavam ótimos, estes coesos e coerentes, aqueles bem ilustrados. Então, ó, estes, esta, próximo, tá? Estes aqui estão coesos e coerentes. Aqueles bem ilustrados. Este se refere aos relatórios, ó, tá vendo? Estes relatórios. Enquanto aqueles aqui se refere aos mapas, tá? Repare na proximidade dos elementos da construção da frase. Então, este se refere aos relatórios e aqueles se refere aos mapas, aqueles distantes. Pronomes demonstrativos, adjetivos e substantivos. Por vezes, as formas variáveis podem assumir valor de adjetivo ou de substantivo. Eles podem assumir. Por exemplo, você tem 3 irmãos. Você é o irmão mais velho. Seu pai sai de casa, sua mãe sai de casa, o que que acontece? Quem vai assumir a posição? O mais velho, você. A mesma coisa acontece com pronome, o pronome demonstrativo. Eles podem assumir quando o outro não está presente. Assumir o quê? O valor só, o valor.
de adjetivo ou de substantivo. Vamos ver aí, ó. Estas coisas são minhas. Estas coisas são minhas. Minhas coisas são estas, tá? Então, aqui eu tenho, ó, minhas, tá? E tenho aqui pronome possessivo e tenho aqui estas coisas. Aqui eu tenho substantivo. Então, estas, pronome demonstrativo com valor de adjetivo. Minhas coisas são essas. Então, aqui eu tenho essas, no caso, estas, desculpa, eu falei essas, estas. Então, substantivo, ó, tá? Tem valor por conta da posição que ele se encontra. As formas invariáveis nunca assumem valor de adjetivo, apenas de substantivo, tá? Aquele que não muda, tá? Aquela invariável, nunca vão assumir valor de adjetivo. Valor de demonstrativo. Ocasionalmente, outras palavras, vez por outra, vamos dizer assim, ocasionalmente, outras palavras podem assumir o valor de pronome demonstrativo. Isso ocorre ou acontece quando elas podem ser substituídas por esses pronomes, tá? Então, não é sempre, mas vez por outra, outras palavras podem assumir o valor de pronome demonstrativo, como eu falei, né? Você assume por um tempo, como eu falei no exemplo, quando sua mãe sai de casa e você é o mais velho, então você assume. Quando seu pai chega e sua mãe, quando sua mãe chega, a palavra dela. Quando o pai chega, é a palavra do pai, né? Podemos falar assim. Então, isso acontece quando eles podem ser substituídos por esses pronomes. Vamos ver aí os exemplos. Ó, é o que precisas? É isto que precisas. Fiz somente o que me dava vontade. Fiz somente aquilo que me dava vontade. Tá? Semelhante e tal. No caso, tais. Tais atitudes eram impensáveis no meu tempo. Essas atitudes eram impensáveis no meu tempo. Era incapaz de fazer semelhante gesto. Era incapaz de fazer aquele gesto. Então, você pode fazer a troca aí. Mesmos, próprio e próprios. Estas palavras são demonstrativos ou demonstrativas de reforço na medida em que têm o mesmo sentido de idêntico e pessoa. Olha aí o exemplo. Você faz sempre a mesma coisa. Ele próprio conferiu os documentos. Ok? Então, temos aí, ó, vamos aprofundar depois, né? Pronomes adjetivos, pronomes substantivos, pronomes possessivos, que nós já vimos, e exercícios de pronomes. Então, essa atividade aí, eu vou deixar para a atividade de casa, tá, gente? É sexto ano, atividade de casa na tela. Então, você vai copiar esse exercício aí e você vai, no seu caderno de português, você já sabe, você vai copiar e depois você vai fazer a correção aqui comigo. Então, você copia tudo, responde, e depois você faz a sua correção comigo, tá? É até um bom momento para eu falar com você, para dizer para você que, para provar que não existe classe gramatical mais importante do que outra. Ele diz, isso é um pronome, né? Só um artigo. Mas fica sem sentido quando você lê, faltando uma classe gramatical. Ó, nas próximas férias visitarei França e Itália. Quero visitar a Torre de Pisa, o Museu de Louvre. Você pode me explicar o que significa aqui?
Rua fica aí perto. Tenho aqui, era que eu queria. Dá para entender, mas fica faltando alguma coisa, né? É como aquela brincadeira que eu faço com vocês. Você pode fazer um bolo sem ovo? Pode. Ele vai ficar duro, mas você pode fazer. Fica faltando alguma coisa, ok? Então, no primeiro, você vai aí colocar um pronome apropriado. O que é que você vai fazer? Você vai colocar os pronomes que você já estudou de lado, copia e vai vendo aí quais aqueles que vão preencher corretamente. Então, primeiro, nas próximas férias, visitarei. Nas próximas férias, visitarei França e Itália. Quero visitar a Torre de Pisa, o Museu de Louvre, tá? Só com pronome adequado, tá, gente? Você não vai colocar e quero visitar, porque e não é pronome, é só pronome. 2, você pode me explicar o que significa aqui? Qual é o pronome que completa aí, gente? Terceiro, rua fica aí perto? Tenho aqui, não, tenho aqui, era que eu queria. Qual é o pronome que completa? Quinto, preciso que você traga pão, queijo e café. Isso aí deu para entender, né? Mas dá uma coesão melhor com o pronome. Pão, queijo e café. Foi que pedi. Falta também aí um pronome. Sétimo, você consegue ver que ele tem na mão? Você pode falar, vou colocar o O. Você consegue ver o que ele tem na mão? Está correto, mas está pedindo aí pronome. E O não é pronome. O é artigo definido. Ok? Preste atenção. Estudem, 2 pontos, substantivos, artigos, adjetivos, pronomes e verbos. Nono, o professor informou o conteúdo da prova e os alunos perplexos reclamaram. Tudo? 10º, mochilas que estão lá fora são de vocês? Tempo, 11º, tempo, os alunos respeitavam mais os professores. 12º, acabo de chegar ensopada. Será que não vai parar de chover tarde? Ensopada, originalmente vem de sopa, né? Mas ensopada é um termo bem coloquial que nós temos aqui. Não sei se for na nossa região, mas enfim. Então, já vou deixar aí a resposta para vocês, mas não copiem já com a resposta. Tentem fazer sozinhos. Então, 1, nesta, naquela. 2, isto. 3, essa. 4, isto. 5, isto. 6, isso. 7, aquilo. 8, isto. 9, isso. 10, aquelas. 11º, aquele. 12º, esta. E aí, vocês gostaram desse assunto? Bonzinho, né? Bem fácil mesmo. Vamos ver aqui alguns exercícios com pronomes, mais alguns. Não vamos fazer tudo, tá? No trecho a seguir, transcrevemos. No texto que a seguir transcrevemos, há vários pronomes. Será que você sabe identificar? Esse daí também você já pode colocar número 2, porque você já fez um lá em cima. Ok? Então, abre aspas, com esta história eu vou me sensibilizar. E bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual. Escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. Geralmente, quando tem
aspas aí, abre aspas e fecha aspas, é a fala de alguém, tá? Então, quais são os pronomes que temos aí, tá? Então, tem aí, identifique nele 2 pronomes demonstrativos, um pronome pessoal do caso reto e um pronome pessoal do caso oblíquo. Me comigo, te, ti, contigo e assim por diante. São os oblíquos, tá? Então, pronomes demonstrativos. Esta, tá? Pessoal do caso reto, eu. Pronome pessoal do caso oblíquo, me. Aqui nós temos o o, veja. O artigo o tem valor de pronome demonstrativo. Isso poderia ser substituído da seguinte forma: e aquilo que eu escrevo é uma névoa úmida. E aquilo. Questão 2, que para você é questão 3. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em. Essa daí você vai pular, porque é próclise e mesóclise, a gente não estudou ainda. Então, você vai pular essa daí. Não vamos fazer. Indefinido também nós não vimos ainda. Tratamento também não. Agora sim, pronome possessivo. Na frase, chegou Pedro, Maria e o seu filho dela. O pronome possessivo está reforçado para quê? E o seu filho dela. Por que o pronome possessivo ele está reforçado? Para dar ênfase, elegância e estilo, figura de harmonia ou clareza, e, por último, nenhuma das respostas, nenhuma das alternativas. Então, clareza, nós vimos ambiguidade, né, gente? Porque aí, se a gente não tivesse, chegou Pedro, Maria e seu filho. Então, filho de quem? De Pedro ou filho de Maria? Quando se fala filho dela, então de Maria. Então, a ambiguidade foi retirada, então, para dar clareza. Pronome pessoal também não vamos fazer. Aqui sim, a última questão. Dá para fazer, tá? Você vai assinalar a alternativa que vai completar as frases aí. De repente, deu-lhe um livro para ler. De repente, deu um livro para nada mais há entre e você. Sempre houve entendimento entre e ti. José, espere, vou. Então, ele, mim, eu consigo. Ela, eu, mim, que é diferente de me, contigo. Ela, mim, com você. Ela, mim, eu consigo. E, por último, ela, eu, mim, contigo, tá? Então, você vai fazer aí, ó, e já vou deixar aqui a resposta para você ver depois, tá? Então, resposta C, ok? Depois da preposição, usa-se o pronome pessoal do caso oblíquo, por isso a segunda oração não poderia ser, de repente, dê um livro para eu. Não existe, tá? Então, de repente, dê um livro para mim. O mesmo acontece na terceira e na quarta oração. De modo que o correto é nada mais há entre mim e você. E sempre houve entendimentos entre mim e ti.
Na quinta oração, o uso de com você e contigo estão corretos. Aqui, colocação pronominal, a gente não viu ainda. Indefinido também não. Pronome oblíquo átono, a gente tem muita coisa para ver ainda sobre os pronomes. Bom, essa daqui vamos para a última mesmo, né? Temos aí no tempinho. Vamos completar com os pronomes que nós acabamos de estudar, pronomes demonstrativos. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho, porém estavam mais gastos que... Então, você vai completar com esses ou aquela, estes, aquela, estes, esses, aqueles, esta e estes e esses. Pronto? Alternativa B, estes e aquela. Tá? Então, vai ficar assim, a maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Estes, porém, estavam mais gastos que aquela. Ok, gente? Pronto, encerramos a nossa aula de hoje. Pronomes demonstrativos. Já vimos pronomes possessivos. Na próxima aula vamos continuar com pronomes, porque, como vocês viram, temos aí um longo estudo de pronomes. Ok? Então, um abraço para todo mundo. Façam as atividades com coragem, com vontade de estudar, com capricho. A caneta, não é a lápis, tá? Colocar seu nome completo, bem organizado, não rasura nada, deixa tudo bem organizado para a sua nota ser bem legal, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.